E Bruno Latour tem uma intersecção com Heidegger que é muito gritante, tá? Deixa eu explicar para vocês uma coisa, antes de a gente começar a falar. Primeiro que eu acho que Heidegger é um charlatão, tá? Primeiro que eu acho que Heidegger é um charlatão. O que eu significo por dizer que Heidegger é um charlatão? Eu acho que Heidegger intencionalmente esconde as intenções dele por debaixo de uma erudição. E eu fico na dúvida se ele faz isso porque ele acredita que tem que ser mesmo obscuro para passar uma mensagem, que ser sério é ser obscuro. Fico na dúvida, tá? Eu fico na dúvida se ele é obscuro. Assim, não existe qualquer polêmica em dizer que Heidegger é obscuro, tá? Agora, por que ele é obscuro? Eu fico na dúvida se ele é obscuro porque ele acha que parecer profundo significa colocar um monte de palavra difícil, um monte de dificuldade, deixar o texto impenetrável, faz parte de fazer filosofia. E o que eu temo que seja verdade é uma coisa muito pior, que não é falar difícil para parecer inteligente e ocultar e etc. Eu acho que ele faz algo pior. Eu acho que ele tem muita influência de Plotino. Acho que ele tem muita influência de Plotino. E ele, diferente de Hegel, que escreve difícil, porque ele está num mundo de pessoas que escrevem difícil, influenciado por isso, etc e tal, eu acho que Heidegger tem a consciência de que filosofia, que é um pouco... Vamos lá. De que, como Plotino pensava, o ápice da filosofia é incomunicável. Certo? É místico. No final das contas, é místico, tá? Mas é incomunicável. É uma coisa que está no campo da sensação, do sentimento, e você não converte isso em palavras. Se for isso, é muito pior. É muito pior, tá? Se você está no campo das pessoas que falam difícil para parecer inteligente, isso é uma coisa. Que a pessoa convencida mesmo de falar difícil é inteligente. Não é que filosofia... É muito pior. Não é que filosofia não é para todo mundo. É que filosofia não é para ninguém. Quer dizer, filosofia não é sobre chegar a conhecimentos racionais acerca da investigação do objeto que você faz. É feeling. Certo? Não tem como você colocar em palavra, não é porque eu não tenho como facilitar um tema difícil para você. É porque é incomunicável mesmo. Você alcança quando você alcança, bate no teu espírito, não é uma coisa que você fala. Eu acho que Heidegger é isso. Qual é o elemento que me leva a crer que Heidegger é isso? Que ele acredita nisso que eu estou dizendo. Quando eu li, a primeira obra que eu li de Heidegger era O que é Metafísica. Tá? É O que é a Metafísica. Isso aí vira isso. Filosofia, no final das contas, seria para os seres espiritualmente evoluídos. Exatamente. Seria consequência. Isso, tipo gnóstico. Tipo gnóstico, exatamente, Ed. Tipo gnóstico. Isso, basicamente como iluminação. Você começa, né? Você até começa investigando. Só que depois de um tempo, não é sobre investigação mais. É sobre um negócio que bate aqui, ó. E aí só algumas pessoas conseguem. Não é que eu não quero te contar, é que não tem como contar. Você tem que... É iluminação mesmo, é tipo virar um Brahmani, tá ligado? É virar um Buda, virar um... É epifânico, né? É epifânico. Você vai estudando, e tem hora que... Puta merda, é epifania mesmo, caralho. E não é uma epifania de tive uma ótima ideia, porque se fosse tive uma ótima ideia, você pega a ideia e explica, né? Pros outros. Mas não é uma coisa assim, que você evolui, é espírito mesmo, é espiritual, é um negócio assim. Eu acho que Heidegger pensa assim. Eu acho, sinceramente, que Heidegger pensa assim. Tá, isso é por causa do histórico de Heidegger, tá? No final da vida de Heidegger, a filosofia dele vira um negócio meio da poesia. Literalmente ele fala isso, que a filosofia tinha que ser mais poética e etc. Né?
E é a mesma coisa, é precisamente a mesma coisa que dialética do esclarecimento, daquele lixo imundo, asqueroso, que é Adorno e Horkheimer. Tá? A mesma coisa, que a filosofia foi tomando um rumo racional, mas ela se perdeu nesse rumo racional e ela tem que voltar para Homero. Né? Filosofia agora tem que ser citações de Homero. Né? Uma coisa assim, pá. E, especificamente, em Heidegger, o vínculo que ele tem é com a poesia de Hölderlin. Tá? E aí, no final das contas, isso vira um clamor de alta cultura, né? Só as pessoas de alta cultura que alcançam. Né? Você começa... E isso, as piadas com tecnocratas têm a ver com isso. É tipo assim, aí deixa eu explicar para vocês Heidegger, para vocês entenderem, né? Primeira vez que eu li Metafísica, o que é a Metafísica de Heidegger, eu me dei conta de uma pergunta que é uma pergunta bastante interessante e bastante natural das pessoas fazerem, que a filosofia medieval fez, enfim, e está na pergunta que move Parmênides, né? No final das contas. Por que há? Né? Por que há? Por que existe? Por que ser ao invés do nada? Tá? Por que ser? Aí não é à toa que esses caras são tudo que Adorno é extremamente elitista, enfim. Né? Não é à toa isso. Não, absolutamente não é à toa. Né? Então veja só. Veja bem. Heidegger. Tá? Heidegger. Por que há ao invés de não haver? Né? Essa é a pergunta, ele diz. Essa seria a pergunta fundamental da filosofia. Por que o ser ao invés do nada? Eu acho, de fato, uma pergunta legal, enfim. Depois você vai perceber que você está viajando na maionese. Eu acho que o Gustavo Machado tem razão, né? Essas reflexões só fazem sentido a partir de uma formação social bastante específica. Enfim. Mas por que o ser ao invés do nada, né? A pergunta fundamental da filosofia. Que é uma pergunta, não a fundamental, mas uma pergunta fundamental na filosofia, eu acho que não tenho dúvida, não. Mas aí, Heidegger começa falando isso, e daqui a pouco ele está falando umas coisas. Aí eu achei muito incrível a percepção de Heidegger, porque eu já tinha sentido isso quando eu estava lendo literatura grega, né? Que física, e perceba, não é física no pensamento grego, é isso que eu vou explicar para vocês, né? A minha diferença. O meu arquirrival é Heidegger, tá? Meu arquirrival é Heidegger. Adorno é só... Adorno é tipo Robin, tá ligado? Heidegger é Batman, Adorno é Robin. Adorno é patético, é uma imitação mal feita de baixo orçamento de Heidegger. O meu inimigo de verdade não é a escola de Frankfurt, mas o pai deles, né? É o pai deles. Então veja só. Heidegger fala uma coisa que eu já tinha percebido há muito tempo, que é o seguinte: na Grécia, a noção de physis, tá? A noção de physis, de física, né? A palavra que dá origem para física, mas que significa, quando você traduz para português, natureza. O significado de physis nos escritos gregos, em geral, o significado está vinculado com uma noção de emanação espontânea. Tá? Emanação espontânea. Por isso que quando em português hoje, quer dizer, a discussão, por exemplo, entre nurture e nature, que é uma discussão completamente imbecil, né? O seu comportamento ele é natural ou ele é nutrido? Que é uma discussão da psicologia, sei lá. É a discussão mais imbecil do planeta, é uma não discussão, porque é o seguinte: coisas que são nutridas, né? Comportamento aprendido, também são naturais. De onde você tirou que coisa nutrida não é natural? Ou para o humano ter comportamento aprendido, ele tem que ter a capacidade natural de aprender coisas. Né? Então, o fato de alguma coisa ser nutrida ou ser ensinável na sua consciência ou para gerações futuras é porque antes é da natureza humana ter capacidade de aprender. Simples assim. Não faz sentido a dicotomia por princípio. A dicotomia é falsa por princípio, porque não existe algo como sobrenatural. A cultura é natural.
Que é a mesma coisa que o Bruno vai falar, o Bruno Latour. Ele vai dizer, olha, não tem essa diferença, é artificial pra caralho. A cultura humana é natural, porque é da natureza humana conseguir disseminar cultura. Se não fosse da natureza humana disseminar cultura, como é que se disseminaria? Qual é a diferença? Então, veja, essa divisão é uma divisão extremamente estúpida. A pergunta está errada porque ela parte de uma metafísica errada. Ela pressupõe que existe um corte, um rasgo entre o que é natural e o que é cultural. Só que a cultura só é possível porque é da natureza humana ter cultura. Não existe distinção ontológica entre coisa e outra. É antes uma especificação ontológica, de modo que natural é gênero e cultural é espécie. Certo? Ou seja, a cultura é uma espécie específica de natureza. Não era para ter dificuldade de compreender isso. É absurdo que a gente. Quer dizer, para mim é absurdo que o Bruno tenha ficado tão famoso por fazer essa afirmação polêmica. Ai, que caralho! Que polêmica que há nisso? É da natureza humana ter cultura. Se você tem a capacidade de aprender algo, é porque é da natureza humana ter a capacidade de aprender algo. É óbvio que sim. É lógico, é absolutamente óbvio que é assim. É óbvio que é assim, né? Então não existe corte ontológico entre natureza e cultura. Cultura é uma especificidade da natureza. Certo? Isso, exatamente. Nurture é a nature que a gente acha especial porque é a gente que faz, exatamente. É uma boa piada, é uma boa piada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Pode ser, mas depende da pergunta que você está fazendo. O Ravi, qual é o seu nome, cara? Ravi. O Ravi diz assim: a pergunta correta seria se é genético ou sociológico? Pode ser, depende do que você quer responder, né? Mas aí a grande questão é que se você vai para psicologia mesmo, de homem adulto, de homem sério, psicologia de homem que trabalha, psicologia mesmo, psicologia de gente, sabe? De gente séria, certo? Psicologia de gente séria, né? Você vai chegar à conclusão que, por exemplo, se eu gosto, vamos dizer, se eu gosto de. Se eu tenho impulsos sexuais por pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Eu tenho impulsos sexuais por pessoas do mesmo sexo. É provável, eu tô assim, eu não sou cientista da área, né? Mas estou dizendo como é que seria a reflexão que você deveria fazer. É provável, é possível, se eu simplesmente sinto isso, é possível e é possível e é provável, no nível da hipótese, né? É possível e é provável que eu sinta esse interesse, esse desejo, por motivos meramente genéticos? Sim, é possível e é provável que eu sinta esses impulsos por motivos meramente genéticos. Mas se por algum motivo eu forçar a mão e na minha existência contingencial eu trabalhar alguma coisa, alguma prática para tentar sentir menos isso não vai interferir nesse impulso por motivos genéticos? Eu tenho um impulso por motivos genéticos, mas eu estou falando de homossexualidade porque a homossexualidade é um tema sensível politicamente. Mas quer colocar em outros termos? Ora, não é possível você comer tanta pamonha que daqui a pouco você enjoa de pamonha? Que caralho? Não é possível, não? Você comer tanta pamonha que com o tempo você enjoa de pamonha? Não é possível você estimular coisas no seu corpo que gere um desestímulo por algo? É claro que isso é possível, né? Assim, por princípio. Por princípio. Ou seja, não, você dizer que é uma coisa ou é outra é estúpido. Provavelmente é uma soma das duas coisas em graus de diferença. Aí sim, se você está querendo procurar os graus de influência, aí legal. Mas é muito improvável que seja uma coisa separada da outra. Separada da outra, não. Até no processo de seleção que vai gerar as genéticas que a humanidade tem hoje, são processos comportamentais. Até a formação da genética humana, quando ela surgiu, quando o ser humano surgiu, a capacidade humana de enxergar como enxerga,
é por causa dos comportamentos que o humano tinha na savana africana. Ou seja, mesmo a formação genética é pautada pela relação que o sujeito tem com o meio. Mesmo aquela originária, aquela primeira que fez para a gente ser mais importante a visão do que o olfato, enquanto para o cachorro é importante o olfato mais do que a visão, para a gente é importante por causa da relação com o meio. Ou seja, o ambiente fundou a genética. Por isso que a dicotomia está errada. Por isso que a dicotomia está errada. Mesmo se o fator for genético, a origem é comportamental. A origem lá há 300 milhões de anos, quando surge o humano de anatomia moderna, ele só surgiu por causa daquela relação há 300 mil anos que ele tinha com o meio. 300 mil anos é só o nosso osso mais velho, né? Então, assim, vamos supor 600 mil anos, quando surgiu o ser humano de anatomia moderna, ele surgiu por causa da relação com o meio. Então, essa dicotomia é falsa por definição. Por definição. A pressão ambiental criou a estrutura genética que se tem na humanidade. Ou seja, o que eu estou dizendo é, só faz sentido eu pensar isso que eu estou dizendo agora, que mesmo a genética foi fundada pelo meio, então não há corte ontológico entre uma coisa e outra, isso só é possível pensar a partir do século XIX, a partir de Darwin. Por isso que eu estou dizendo, dizer que o pensamento cartesiano é o pensamento moderno que divide as coisas, não, é o pensamento platônico, é o pensamento antigo. O pensamento moderno, no sentido de que superou do passado, é o pensamento que só é possível a partir do século XVIII e consolidado no século XIX a partir de Darwin. Quer dizer, toda a estrutura... Por que em Kant ele não questiona que as estruturas da consciência são históricas? Porque antes de Darwin ninguém pensou e sistematizou a consciência de que as noções que a gente tem de espaço-tempo são como são porque elas foram formatadas pelo meio. Pois foram. Ou seja, em Darwin, a partir de Darwin, é que é possível você misturar as relações entre objeto e sujeito. Porque o objeto funda o sujeito. Porque o meio onde é criado o ser humano é que constitui as condições de possibilidade de cognição humana. Em Kant isso não era possível. Por quê? Porque Kant era pré-darwiniano. Ele não tinha como conceber, ele não tinha os elementos para achar que era cientificamente válido conceber a ideia de que a estrutura da consciência humana é histórica. Ela surgiu, ela emergiu, ela se molda, ela se transforma. Então o problema não é que Kant é extremamente moderno, é que Kant não é moderno o suficiente. Só é possível Latour depois do século XIX. Só sou possível eu depois do século XIX. Diria mais, e diz o próprio Marx, só é possível Marx com Darwin. A compreensão de que o ser humano não é tão diferente assim do meio que o constitui, e que o meio o constitui a partir do tempo. E aí, salvo engano, meus desenhos, o que Darwin fez em relação à natureza, Marx quer fazer em relação à sociedade. Compreender que a coisa se desenvolve. Esse pensamento de que a coisa se desenvolve e não que ela é estagnada, o sujeito sempre é o sujeito, e o objeto é sempre um objeto, isso é pensamento moderno. Moderno. Entender o indivíduo na história é um pensamento moderno. Na antiguidade, as coisas vão de lá para cá, de cá para lá. Certo? Mesmo em Aristóteles, que é o mais dialético dos pensadores antigos, como diz Engels, aliás, as coisas se desenvolvem até o ponto de chegar aqui. Aí depois, agora é de cá para lá, de lá para cá. Monarquia, aristocracia e democracia. É isso. Tipo assim, no início nem tinha essas coisas, mas aí quando chegou no final e não muda mais. Aí é de cá para lá e de lá para cá. De cá para lá e de lá para cá. Só num pensamento moderno é que é possível ver o desenvolvimento das coisas. Inclusive Kant, que é o primeiro a dizer
que o sistema da nebulosa, onde estamos inseridos no sistema solar, isso não está pronto. Isso emergiu. Isso emergiu. Maria, mas nem com caralho, tá? Eu tenho. Maria diz assim: Aximandro tinha um pensamento parecido com o Davi, mas nem com caralho. Tem vários pensadores antigos, e eu sou aluno do cara que eu esqueci o nome agora, Giovanni Casertano, tá? Giovanni Casertano é que gostava de fazer essas coisas, de dizer que tem um Darwin na antiguidade, mas claro que não, mas óbvio que não. Eu fui aluno desse cara, eu sei muito bem como é que funciona esse raciocínio. É óbvio que não. Algumas intuições, né, sobre o processo formativo dos animais, que os animais se formaram, então eles são como eles são, porque antes eles eram outra coisa e agora eles chegaram nesse movimento. Eu lembro que tem um negócio do humano sair da água, né? Tem essas coisas. É claro, isso tem em comum com Darwin, né? Isso tem em comum com Darwin. Isso tem em comum com Darwin. Só que em Darwin é muito específico. Em Darwin, você diz, e esse processo de formação se dá especificamente pela estrutura do meio, ele se dá especificamente pela estrutura do meio, e ele explica as características que a coisa tem, que o bicho tem. Explica por que o ser humano enxerga as cores que enxerga. Explica por que a gente respira oxigênio. Explica por que. No processo dos fragmentos de Anaximandro, né? No processo dos fragmentos de Anaximandro, tem uma menção de que a gente pode ter vindo da água, a gente pode ter evoluído da água, a gente pode ter saído da água, os seres humanos vieram da água. Isso não tem nenhum par de comparação com o que é a origem das espécies, tá? A origem das espécies é uma hipótese específica que vai alinhando as informações e vai demonstrando por que a afirmação de que um animal desenvolve característica a partir do outro por causa do meio, dado um mecanismo de seleção de características que o meio pressiona, é a explicação de como que acontece, certo? E não a afirmação de que acontece. Em Anaximandro, a afirmação de que acontece. Olha, os seres evoluem. Em Darwin, ele explica qual é o mecanismo pelo qual a evolução ocorre. É diferente, tá? Porque se fosse exatamente no Egito algumas das religiões principais diziam que a gente veio da água. Aí pronto, né? Aí pronto, né? Aí pronto pra caralho, né? Veja só, e aí, inclusive, a razão do Egito é mais clara, né? Por causa do Nilo que dá a vida e tal. Beleza. Então, assim, são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. São coisas bastante diferentes. E aí só é o que eu estou dizendo, só é possível refletir sobre o fato de que a cognição humana tem essa característica específica, ou tem essa estrutura específica, e etc e tal, isso só é possível no pensamento moderno. E Darwin não é uma coisa fora da caixa. Darwin também só é possível porque ele está inserido num período específico onde está se dizendo isso para tudo. Então, antes de Darwin dizer isso para os animais, a geologia estava dizendo isso para as pedras. As formações geográficas são históricas. Kant tinha dito isso para a nebulosa em que estamos inseridos, certo? Então, existe um espírito do tempo, nesse sentido que eu estou dizendo, que foi se desenvolvendo. Então, antes de Darwin, teve que ter Kant. Kant tinha que ter dado o primeiro passo para Darwin ter dado o passo dele. Tinha que estar no sistema de pensamento da intelectualidade daquela época a ideia de que as coisas se desenvolvem no tempo. Exato, a Maria é dessa. Vejam o pensamento desse árabe do século foda-se que descobriu a evolução antes de Darwin. Exatamente, né? Ai, como eu odeio a pós-modernidade, meu ovo, velho. Como eu odeio a pós-modernidade. Então não tem eureka, né? Não tem eureka. Tem um desenvolvimento. Exato.
Eu lembro, eu lembro de ter assim, lido um artigo da BBC assim, e esse árabe do século foda-se qualquer, exatamente esse. Exatamente esse. Veja, puta merda, como eu odeio a pós-modernidade. Porque aí não tem regra, né? As coisas vão se desenvolvendo porque foda-se, né? Tem uns estalos que dá, assim, que as coisas se desenvolvem. É, porra, o árabe do século foda-se qualquer. É muito bom. Tá, veja bem, veja bem. É, Então, isso que é importante. A questão não é o nome mágico de Darwin, é aquela coisa que era possível, era possível, é, era possível naquele tempo. É isso que eu estou dizendo. Naquele tempo era uma tendência. Nem interessa se foi Darwin que foi o primeiro. Se não fosse Darwin, daqui a pouco seria outro. Essa é a ideia. Porque é uma coisa que estava se materializando, era um entendimento que estava se desenvolvendo naquele tempo. É igual agora a gente ficar discutindo quem foi o cara que inventou a IA, a linguagem de. Porra, é uma coisa que estava para emergir aí, tava batendo aí para aparecer, tava batendo para aparecer. Aí quando apareceu, apareceu. Aí a gente vai falar, mas foi a China que desenvolveu, foi os Estados Unidos que desenvolveu, mas tá ali, né? Tá ali, naquele momento e tal. Então, assim, não me interessa esse detalhe aí, o detalhe da. Certo? O detalhezinho quem foi o nome, foda-se, certo? Nem para bem nem para mal, foda-se, né? Nem para bem nem para mal, nem para bem nem para mal, de boa, nem para bem nem para mal. É mesmo um movimento social específico, um conjunto de relações específicas que permite a manifestação, a emergência daquilo e foda-se quem foi a pessoa. Né? A questão é que as condições para a emergência daquela pessoa, aí volta para o negócio que eu estava falando do prolegômenos, tá? Volta do que eu estava falando para o prolegômenos. Quando eu disparo a palavra, eu sei que vai gerar esse tipo de reação? Sei. Em quem? Não sei. Entenderam? Em quem eu não sei. Mas eu sei que na medida que eu estou criando um ambiente, em algum lugar vai emergir isso. Sacaram? Então, na medida em que a consciência da produção coletiva está inclinando-se para encontrar a origem histórica das coisas, uma hora as pessoas vão. Se a origem é histórica mesmo, uma hora as pessoas vão achar. É essa a ideia. Você entende? No momento em que eu criei o ambiente psíquico, onde todas as pessoas, ou maioria delas, ou boa parte delas, está investigando a origem histórica do ser humano, dizer que o ser humano tem origem histórica, ele não nasceu pronto do jeito que ele emergiu historicamente. No momento em que isso está acontecendo para todas as matérias, se o ser humano apareceu historicamente, daqui a pouco as pessoas vão começar a se perguntar sobre isso e alguém vai achar. É isso que eu estou dizendo. A condição é mais importante que o sujeito que apareceu. O sujeito é a consequência. A gente não concorda. É esse que eu estava chegando. Tô chegando lá. Eu disse que eu vou chegar lá, vou chegar lá. A gente não controla a consequência. Se ia ser Darwin, ou se ia ser o Darwin 2, ou se ia ser qualquer pessoa, não me interessa. Mas na medida em que eu criei as condições onde as pessoas estão cada vez mais condicionando pela pesquisa sobre o surgimento historicizado da humanidade, se o surgimento foi mesmo historicizado, uma hora alguém vai achar. Se está todo mundo pesquisando, uma hora alguém vai achar. Quem é o cara que achou, interessa menos. O fato é que se você tiver o ambiente para isso acontecer, uma hora alguém vai achar. Entenderam? Isso para mim é mais importante. Então, assim, a gente está criando a linguagem, aquela afirmação sobre o desenvolvimento da IA. A gente está criando a, como é que é? Modelo de larga linguagem, como é que fala em português? LLM, né? Então, a gente está criando LLM que, no futuro, claramente, essa LLM vai se desenvolver, está apontando já. Ela vai conseguir fazer certas coisas que hoje ela não faz. Ela vai produzir filmes melhores, ela vai produzir áudios mais bem feitos, ela vai ser uma ferramenta de pesquisa melhor e ela vai superar individualmente cada aspecto da capacidade humana que tem de produção. Ela vai fazer isso. Agora, quem que vai criar o que vai fazer isso? Mas ela vai. Se a gente continuar colocando poder nela, se a gente continuar investindo na capacidade
de processamento dela, ela daqui a pouco ela vai conseguir ser capaz em cada área do conhecimento separadamente do que o ser humano vai conseguir. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, aonde que vai ser criado? Quando? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Sim, já li sim, eu concordo, tá? Eu concordo. A ilusão biográfica de Bourdieu, concordo. Eu acho que é por aí mesmo que eu tô. Aqui eu estou mais ou menos por aí, tá? Eu estou mais ou menos por aí. Veja. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Tá, e se a gente disse, se eu acabei de desconstruir a tese, tá? Exato, exato. Então, assim, é o que eu estou tentando dizer. Então, por que foi Darwin? Porque coincidiu desse rapaz ser um admirador desses conhecimentos que já estavam se desenvolvendo. Então, sem esses conhecimentos, não tinha Darwin. Mas e se não tivesse Darwin? Bom, as pessoas iam continuar se perguntando, elas já estavam se perguntando sobre isso. Lamarck já é uma amostra de que as pessoas estão se perguntando sobre isso, estão concluindo coisas. Se está todo mundo se perguntando sobre isso, uma hora alguém vai achar. Foi ele, podia ser outro. É isso que eu estou falando. É esse papo aqui do Wallace que também chegou lá. É isso. Que aí o meu interesse não é dizer, o Wallace chegou lá antes. Não chegou. Eu estou dizendo, não interessa. Se não fosse o Wallace, se não fosse Darwin, como tá todo mundo se perguntando sobre isso? E a resposta era essa. Então, uma hora a galera ia achar. Se você coloca um grande hall de pessoas se perguntando por isso, e isso é a resposta, uma hora a pessoa acha. É isso que eu estou dizendo. Então, é claro que, do ponto de vista da concretização, porque a gente vive no mundo contingente, é legal saudar Darwin, porque foi ele que achou. É legal. É da condição humana nossa também. A gente não vive no mundo da abstração de poderiam achar. A gente vive no mundo da concretude de que, nesse caso específico, foi ele que achou. Vou fazer o quê? Né? Então, eu não quero lembrar que a humanidade em abstrato achou essa resposta. Eu quero lembrar quem foi, como é que foi a história desse cara específico. Porque eu quero, porque eu acho interessante descobrir a contingência específica do que aconteceu. Podia ser outro, mas nesse caso não foi. Vou fazer o quê? Foi esse. Então, como o mundo é contingencial, e esse é um último detalhe da minha argumentação, mas vamos deixar isso um pouco de lado, tá? Vamos deixar isso um pouco de lado por enquanto. Isso, ironicamente, né? Pois é, ironicamente ou não, a descoberta da seleção natural também se deu por um processo de seleção natural, exatamente. Mas veja só, é, é na real, é isso, puta, Jonathan, é isso, velho. É exatamente o que eu queria dizer.